O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Resposta dos Espíritos. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Comentário do Espírito Miramês. No momento em que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados e, em muitos casos, tem visões reais sobre seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o pressentimento de que vai morrer, quando se aproxima o momento de sua desencarnação. Sabe que vai partir e não se assusta. No entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nessas horas. E Miramês continua dizendo: esse é um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando esse conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Muitos espiritualistas, mesmo os mais estudiosos, têm, nas fronteiras do túmulo, muitas vezes medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para outra vida. Os casos são variadíssimos no que toca à desencarnação da alma. Neste estudo de Miramês, podemos observar os ensinamentos espíritas, com explicações atuais, que ajudam muito a entender todo o processo e mais, a entender que a verdadeira vida se dá no plano espiritual. Devemos sim amar a vida, vivê-la plenamente, mas lembrando que a matéria não pode ser mais importante que a vida espiritual. Pois bem, é interessante ressaltar esse ponto, Martinha, que esse entendimento que você nos traz ocorre à medida que vamos estudando e nos desligando da vida material ou terrena. E assim nós vamos aprendendo que o desprendimento está diretamente ligado ao adiantamento moral do espírito. Se o espírito tem elevação moral, no momento da morte, do desencarne, é semelhante a dormir. É como se fosse acordar em outro plano, suave e bem mais tranquilo. É isso aí mesmo, Paulo. E dessa forma, precisamos nos desapegar do material, através do estudo e da melhoria moral, tendo hábitos que Deus nos ensina e que nos levam ao bem, incluindo o amor e o respeito ao próximo. A chegada ao plano espiritual nada mais é do que uma continuidade da caminhada evolutiva deste espírito, porém sem o corpo físico então, e as necessidades materiais que até então ele carregava. Pois é, né, Martinha? E saber o que acontece com o espírito no momento da morte ou do desencarne é mais fácil quando entendemos a partida de um ente querido como então ser uma separação apenas momentânea, como se ele fizesse uma viagem para uma outra cidade ou um outro país. Muito bem. Façamos mais um comentário aqui do Miramês. Ele nos diz: a humanidade está caminhando para a consciência de si mesma, e o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna, de modo que, mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com possibilidades de sair do corpo em viagem astral consciente, matando assim
o medo da morte, que sempre se tem por ocasião das graves enfermidades e mesmo no momento do desenlace. Continuando com o espírito Miramês, que nos diz: há muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com os encarnados, para que o sono e os sonhos não sejam somente sono e sonhos, e sim algo mais, intercalando-se com o desdobramento consciente, para que a vida lhe seja mais feliz. Haja vista a quantidade de escolas, espiritualistas ou não, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma. Pois bem, Martinha, devemos rever a nossa visão sobre a morte, que nada mais é do que uma passagem de um estado encarnado para outro estado, o desencarnado, ou seja, do material para o imaterial. Continuamos vivos, apenas deixamos nosso corpo físico por motivo de doença ou outro que esteja impedindo o corpo de prosseguir vivendo na materialidade. A morte, então, é algo certo e infalível para todos e cada um tem a sua hora. Aprendamos a conviver com ela, vendo-a como uma libertação do espírito, que já não tem condições de permanecer no corpo físico, voltando então ao mundo espiritual de onde todos viemos e para onde todos vamos, indo e voltando para nos aprimorarmos em sucessivas reencarnações. Paulo, é bem oportuno também falarmos nesta parte do estudo o fato de podermos estar presentes, então junto aos entes no momento de partirem, desencarnarem. Deve ser visto como bênção, permitindo então a despedida, orando para que estejam em paz e aceitem o momento da partida. Precisamos nos dedicar aos que amamos, enquanto estão encarnados, e orar por eles quando se forem, imaginando-os envoltos em luzes de paz e felicidade. É um aprendizado constante nas nossas vidas, né? Porque quando passamos esse momento, tendo essa oportunidade de estarmos com um ente querido e cuidá-lo, e também fazer essa oração, que é envolvê-lo na luz do amado Mestre, entregando-o, digamos assim, aos braços do Pai novamente, é um aprendizado para que quando nós partamos, aconteça a mesma coisa, porque nós já estaremos trabalhando isso em nós. Então, será de grande evolução para que quando chegar o nosso momento de desencarne, façamos de uma forma tranquila e feliz também, né? E sendo exemplo para aqueles que ficam. Voltando ao comentário do Espírito Miramês, ele nos diz que não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo. E é nesse sentido que se dará mais valor ao que se pensa, ao que se fala e faz. É, pois, o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar a humanidade, seu comando divino e humano. E continua, Miramês. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumpriu bem seus deveres ante a sua consciência. Se somente se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte e fica, quando isso acontece, preso à casa física, sofrendo as consequências do que criou no mundo. Observemos então, meus amigos, que a doutrina espírita oferece informações racionais e altamente consoladoras em relação ao desencarne. Isso porque detalha o que acontece com o espírito após a morte do corpo físico. E o mais importante, demonstra que o amor entre as pessoas jamais acaba e que o reencontro dos que se amam aqui na Terra é possível. Não devemos pensar que perdemos alguém que amamos, mas que nos separamos momentaneamente, como se a pessoa houvesse feito apenas uma viagem para um local distante e que muito brevemente
nos reencontraremos. Pois é, Martinha, o Espiritismo também revela que podemos manter contato com os nossos entes queridos que partiram, então, antes de nós para a erraticidade. Através do quê? Através do pensamento. E no momento da emancipação da alma, ou seja, quando dormimos, quando adormecemos, o nosso espírito fica livre. E em desdobramento, a gente pode ir na espiritualidade e lá rever esse parente querido. A nossa alma se desprende então do corpo físico e vai a esse encontro, conforme for a permissão de Deus. Temos que ter permissão para isso. Mas quando dormimos e nos desprendemos do corpo físico, não deixa de ser um momento de desencarne, entre aspas, né? Claro que quando retornamos, muitas vezes não lembramos. Outras temos o merecimento de lembrar. Então a gente pensa, sonhei essa noite com meu pai, que já desencarnou, estive em tal lugar, e na verdade eu estive, eu fui, eu consegui revê-lo, matar a saudade, e isso eu vejo como uma bênção que Deus nos dá, né, para que nós consigamos entender sim a grandiosidade da sua obra e a bondade e a misericórdia do seu amor para conosco. Né? É sempre o reverso da moeda, né? Assim como nós estamos aqui no corpo material transitoriamente, esse desprendimento é a volta transitória à espiritualidade. Por isso, como disse Miramês, é importante não nos desviarmos das leis de Deus ou, se isso vier a acontecer, retornarmos ou retomarmos o rumo e caminharmos em direção da reparação, que pode se dar ainda nesta atual encarnação, o que vai nos facilitar o desprendimento dos laços materiais, dessas fortes paixões terrenas, no momento, então, do desenlace carnal. Trago novamente os comentários do Espírito Miramês que nos diz: quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nossos caminhos e certamente dentro de nós, como luz de nossos corações, ficamos nos debatendo nas trevas de variados tormentos, sem que consigamos encontrar a luz do entendimento. E Miramês continua dizendo que na desencarnação todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nessas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for. Aqui nessa fala nós podemos fazer uma analogia, quando Miramês nos fala então sobre Cristo iluminando, isto é, nos indicando qual o melhor caminho a seguir. Imaginemo-nos viajando pela vida despreocupadamente, distante de Deus e conectados apenas à vida material. Navegando à deriva, como numa famosa canção que diz: "Deixe a vida me levar". Eu pergunto, amigos, quais poderiam ser os meus prováveis destinos? Lugares bons e bonitos? Estarão longe ou próximos? Terei provisões saudáveis e suficientes para me alimentar? Horas, quem pretende viajar precisa planejar qual o destino e como chegar lá, com segurança e eficiência. Sem um bom roteiro para a viagem, é provável que erremos muitas vezes o caminho, principalmente se entendermos que viver é viajar pela primeira vez a muitos destinos. Pois é, então, Regina, suas colocações me fazem pensar, por exemplo, numa caminhada que possamos fazer por uma trilha, numa floresta que desconhecemos. Nessa trilha, onde podemos caminhar por conta própria, a esmo, sem saber o que esperar, onde podemos nos orientar por um mapa, uma bússola, ou ainda podemos contratar um guia, ou seja, estaremos sem um mapa, sem a bússola, sem um guia. Então, não é difícil apontar qual seria a melhor opção, não é?
se nós desconhecemos um caminho, é preciso que antes de trilhá-lo com segurança e acerto, nos informemos acerca de suas peculiaridades. Isso mesmo, Paulo. Então, melhor termos o mapa, a bússola e o guia, que vai nos indicar o caminho correto a seguir. Porque somente não age dessa forma alguém que se oriente por impulsos imaturos, ou que abra então mão da razão e da inteligência, se arriscando. Aí acaba se perdendo pelo caminho, ou pior, pode até se acidentar nesta floresta da vida. Temos plenas condições de optar pela estratégia melhor durante a nossa caminhada, não é mesmo, Martinha? É isso aí mesmo, Regina. Nós temos os recursos, porque tendo um mapa que nos conduza a destinos desconhecidos, por caminhos desconhecidos, como tantos são os caminhos que só conheceremos vivendo, certamente deixaremos de perambular à deriva, dando voltas em círculos improdutivos por caminhos perigosos e acidentados. Com um bom mapa nas mãos, os caminhos se tornam bem mais seguros e felizes. Nos poupam tempo e energia que podemos empregar mais eficazmente em roteiros bastante bonitos nesta caminhada. Pois é, Martim, e quais seriam esses roteiros, ou este roteiro? Então, meu amigo Paulo, eu indicaria o Evangelho de Jesus como o mais confiável, o mais seguro, pois que já vem nos ensinando por séculos quais os melhores roteiros nessa nossa caminhada pela vida. Jesus já há tempos nos ensinou que, estando em comunhão permanente com nosso Pai, não nos perderemos pelos caminhos, porque Ele, Jesus, é o farol de nossas vidas e nos aponta sempre o caminho certo a seguir, através do seu Evangelho de amor. Devemos sim, Paulo, Regina e amigos ouvintes, seguir sempre por essas boas e iluminadas rotas traçadas pelo Mestre, evitando os chamamentos atrativos de atalhos que nos prometem alcançarmos destinos fáceis, atraentes e também lucrativos. Pois é, amigos, e para concluir esse estudo, reitero enfaticamente a frase de Miramês para que a sua mensagem permaneça ressoando em nossos corações. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nessas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for.